Muito bem. Feita aqui essa revisão, essa recapitulação das principais inovações tecnológicas que surgiram no contexto das quatro revoluções industriais que abordamos, vamos ver agora aqui quais as novas formas de organização do trabalho surgidas no contexto, principalmente da quarta revolução industrial, ou seja, formas novas de organização do trabalho surgidas justamente em decorrência dessa evolução, dessas descobertas e dessa evolução tecnológica surgida mais recentemente. Então, podemos destacar aqui como formas de organização do trabalho decorrentes das novas tecnologias, ou seja, novos modelos de organização do trabalho, as chamadas fábricas inteligentes, né? Decorrente do uso da tecnologia da internet das coisas, da inteligência artificial e da robótica avançada, que permitiu a conexão de máquinas, sistemas e processos em uma rede integrada e automatizada. Isso permitiu também a produção sob demanda, a personalização em massa e a redução do tempo de produção, ou seja, ao mesmo tempo que viabilizam a produção em massa, viabilizam a produção em massa personalizada, ou seja, já é um plus na linha da evolução que surgiu nas outras revoluções industriais que permitiram a produção em maior quantidade, a chamada produção em massa, né? Então, as fábricas inteligentes, a colaboração em rede, ou chamado crowd work, crowd, palavra em inglês que significa multidão, work, trabalho, né? Então, o crowd work também conhecido como trabalho de multidão, é uma forma de trabalho que se baseia numa rede de pessoas conectadas através da internet para realizar tarefas e projetos de forma distribuída e colaborativa. Nesse modelo de trabalho, as tarefas são divididas em pequenas partes e distribuídas para uma grande quantidade de trabalhadores independentes que realizam o trabalho remotamente em seus próprios dispositivos e entregam o resultado final por meio de plataformas online. Ou seja, é a possibilidade que a conexão via internet viabiliza de que um determinado serviço que antes era desenvolvido num local só e muitas vezes por uma pessoa só, ser subdividido em atividades mais simples que possam ser, vamos dizer assim, distribuídas para trabalhadores que vão enfrentar, que vão desenvolver esse trabalho nos mais variados locais, né? Então, a colaboração em rede, o crowdwork. Outra forma de organização do trabalho surgida nesse contexto da revolução, da quarta revolução industrial, são as chamadas equipes multidisciplinares. É claro que equipes formadas por profissionais de várias especializações existia anteriormente, mas essa facilidade, esse desenvolvimento das tecnologias de informática e da comunicação facilitaram ainda mais que equipes formadas de profissionais das mais diversas formações fosse mantida e utilizada. Outro tipo de trabalho que está diretamente também ligado ao desenvolvimento da internet e da tecnologia da informação e da comunicação vem a ser o chamado cloud work, né? Trabalho de multidão, crowd work, trabalho na nuvem, que é esse que vamos tratar aqui, estamos revisando, o chamado cloud work, né? Cloud no sentido de que alguns aplicativos que são usados para desenvolver esse trabalho, e até mesmo a troca toda de informação, vai ser feita e mantida na internet, né? Vai ser mantida em servidores de computador, na verdade. Não estão na nuvem, né, literalmente, mas estão na internet em servidores de computador localizados em determinado local físico, é claro, mas como estão nesses servidores de computador, isso costuma ser designado, ou seja, por não estar localmente no computador que a pessoa trabalha, mas está na internet, em outros computadores, em servidores da internet, normalmente isso é designado como estando na nuvem. Então, nesse contexto do cloud work, não só as informações que estão sendo trabalhadas estão na nuvem, ou seja, em servidores da internet, como também os próprios programas, os próprios softwares, os próprios aplicativos que estão sendo usados também muitas vezes não estão instalados no próprio equipamento que a pessoa está trabalhando. O próprio aplicativo está na internet, né? Está na nuvem. Outro aspecto que já comentamos aqui e que decorre dessa quarta revolução industrial é o chamado aprendizado de máquina, né? Essa forma de organizar o trabalho que toma como base a possibilidade que a técnica da inteligência artificial traz de sistemas computacionais
aprenderem, né, assimilarem informações, trabalharem com informações que são colhidas, né, dados que são colhidos no próprio funcionamento daquele sistema e que permite eles se adaptarem para situações futuras. Ou seja, é como se aquela máquina estivesse aprendendo com o trabalho e se adaptando para situações futuras. Essa é a técnica e a forma de organização do trabalho que se baseia no aprendizado de máquina. Outro aspecto muito conhecido e muito debatido hoje em dia, que vai ser tópico da nossa revisão específico aqui, é a forma de trabalhar que foi incrementada sensivelmente, não só pelo desenvolvimento das tecnologias de informática e comunicação, mas também, infelizmente, por conta da pandemia de Covid pela qual passamos, que vem a ser justamente o incremento do trabalho remoto, do teletrabalho ou trabalho, além de ser remoto, além de ser tele, né? Além de ser longe do local onde está sediada a empresa, o trabalho que pode ser desenvolvido inclusive na própria casa do trabalhador, que é o chamado home office. Então, o teletrabalho, o trabalho remoto e até mesmo o home office é uma forma de organização do trabalho que surgiu justamente diante da possibilidade que as novas tecnologias surgidas com a quarta revolução industrial proporcionaram, né? E aqui outro aspecto também relevantíssimo que será tópico de destaque dessa revisão, como foi do curso, que é a possibilidade de essas novas tecnologias, as possibilidades que essas novas tecnologias trouxeram de se ter um trabalho que é intermediado por plataformas digitais, ou seja, por estruturas digitais, empresas que dominam uma tecnologia digital, e essa tecnologia digital vai surgir nesse contexto da chamada gig economy, ou seja, da economia dos bicos, da economia dos pequenos serviços, no sentido de intermediar não só pessoas que, no caso aqui, se outra prestação de serviço, né, com base na plataforma digital, veremos que a plataforma digital serve para outras coisas além da prestação de serviço, mas focando aqui esse aspecto da organização do trabalho, seria o serviço prestado através de plataformas digitais. Essas plataformas digitais funcionando como um intermediário entre quem precisa daquele serviço e o trabalhador que presta aquele serviço. Veremos mais adiante que essa intermediação pode acontecer de várias formas e poderá ter diversas consequências, mas daqui a pouco nessa revisão nós vamos comentar isso, já adiantando aqui que o termo uberização, que você também será um tópico da nossa revisão, se dá nesse contexto de utilizar o nome da empresa Uber, que é uma das empresas mais conhecidas que se vale desse trabalho intermediado por plataformas digitais, para designar toda a organização de prestação de serviço que se dê através de plataformas digitais. Muito bem. O terceiro tópico dessa revisão é aquele que vai tratar especificamente do que se vem chamando de gig economy. Ou seja, a gig economy como já adiantamos adiante nos tópicos anteriores dessa revisão, seria aquela economia dos bicos, aquela economia que se vale de trabalhos de períodos curtos, sem um vínculo maior e de curta duração, não é? Nesse contexto, e por conta também desse tipo de economia que se baseia em gigs, né, em bicos, se valer de plataformas digital, esse contexto da gig economy também é chamada de processo de uberização da prestação de serviço. Mas como veremos daqui a pouco, as plataformas digitais podem ser usadas também para intermediar outros tipos de relação comercial, de relação inclusive de vendas de bens, que não é necessariamente aquela que vamos analisar nessa revisão mais adiante, da intermediação da prestação de serviço. Vamos ver aqui o seguinte, a boa parte antes disso, vamos ver aqui melhor uma definição que trouxemos durante o curso e vamos revisar aqui de gig economy, né? Economia dos bicos se refere a uma forma de trabalho em que as pessoas trabalham formalmente, né? Convém destacar aqui, como adiante vamos ver, nem sempre isso acontece de fato. Formalmente, como freelancers, autônomos ou contratos temporários para realizar tarefas específicas ou projetos, em vez de trabalhar em empregos tradicionais de período integral ou parcial, ou seja, fazem bicos, né?
Essas formas de trabalho, muitas vezes, essa forma de trabalho muitas vezes é intermediada por plataformas digitais que conectam os trabalhadores independentes a clientes que precisam dos serviços específicos, como motoristas de aplicativos, entregadores de alimentos, designers gráficos, tradutores, redatores, entre outros. Então, vai ser justamente nesse contexto da utilização das plataformas digitais para intermediar esses serviços que se dá a terminologia, que se dá o termo uberização, visto que é uma forma análoga a como a empresa Uber funciona. A proposta, na verdade, né, dessas plataformas digitais é funcionar como o que se chama de marketplace, ou seja, é funcionar como se estivesse levando para a internet, para o mundo digital, um mercado, um espaço que facilitaria ali o contato entre quem tem algo para vender e quem quer comprar alguma coisa, quem tem um serviço para prestar e quem está prestando esse serviço, quem tem um imóvel para alugar, mesmo por curta duração, e quem gostaria de alugar esse imóvel. Ou seja, a proposta dessas plataformas digitais é funcionar como isso que nós designamos aqui como um marketplace, ou seja, um local na internet para a prestação de serviços, para vendas de bens, para aluguéis de imóvel. Muito bem, essa é a proposta inicial. No entanto, o que é que acontece? Efetivamente, algumas dessas plataformas funcionam mesmo como marketplace, né? E essas que funcionam assim, elas funcionam não se imiscuindo no negócio que está sendo realizado. Ou seja, elas se limitam a apresentar os bens ou os trabalhadores a quem está interessado naqueles bens e nos serviços daqueles trabalhadores. E deixa ali a fixação do preço, o controle da qualidade do serviço, as condições do negócio que vai ser feito por conta daquelas partes que foram postas em contato. Então, quando assim funciona, quando a plataforma se limita a isso, efetivamente se tem isso que se chama de marketplace, né? Podíamos citar como exemplos, no âmbito do comércio, o eBay, que é uma plataforma digital com sede nos Estados Unidos, o Mercado Livre no Brasil, no âmbito do aluguel de imóveis, como funciona o Airbnb, na prestação de serviço, desta forma, né? Sem se miscuir nesse nível na prestação de serviço. Poderíamos citar a publicação de anúncios de trabalhadores, oferta de emprego, distribuição direta de currículo, como a Cato faz e a InfoJobs faz. Efetivamente viabilizando que prestadores de serviço entrem em contato com quem precisa do serviço deles, tanto em serviços pequenos e genéricos, que é como faz a Get Ninjas, que trata de montagem de imóveis, mudanças, carretos, serviço de pedreiro, como também outro site conhecido chamado Orkana, em que aí sim já são atividades mais, vamos dizer, mais intelectuais, como na área da tecnologia da informação, da programação, do design, multimídia, tradução de conteúdos, marketing e vendas. Então, esses seriam, assim, modelos de plataformas que efetivamente funcionam como marketplace e se limitam a colocar em contato as partes e deixa ali aspectos de preço e de qualidade do serviço por conta das partes. Mas como veremos mais adiante nessa revisão, não é bem assim que todas as plataformas desse tipo funcionam. Muito bem, como vimos na parte anterior dessa revisão, algumas dessas plataformas que atuam no contexto da chamada gig economy, colocando em contato pessoas que querem vender imóveis, alugar imóveis, prestar serviço e quem quer comprar um imóvel, alugar um imóvel, comprar um bem, alugar um imóvel, se valer daquela prestação de serviço, há de fato plataformas dessas que funcionam como o que se chama de marketplace. Sem se miscuir em detalhes dessa prestação de serviço, sem se miscuir em detalhes deste negócio. Mas nem sempre é assim que acontece. Isso porque existem plataformas, como veremos aqui, que vão além dessa mera colocação em contato, mera viabilizar que a procura encontre a oferta. Né? Ela vai além de ser um espaço eletrônico de mercado. Então, como veremos aqui nessa revisão,
temos aqui também as plataformas que não funcionam como marketplace, né? Não funcionam porque não funcionam como marketplace, por quê? Porque não se contentam em realizar a intermediação, mas tomam providências para a garantia da qualidade da prestação do serviço, além de imporem preços e remuneração, acabando por ser protagonistas do serviço e não meras intermediárias entre negociantes. A distinção, a diferença dessas plataformas é perceptível, inclusive, nos próprios sites na internet de um e de outra, visto que essas que acabam não funcionando como marketplace fazem propagandas que diferem substancialmente das outras, né? Porque as propagandas e aplicativos diferem substancialmente das plataformas de intermediação de trabalhadores, pois explicitamente oferecem como delas, e não desses prestadores de serviço, aquele serviço que ela está colocando à disposição. Então, é perceptível no próprio site. Nesse tipo de plataforma que não funciona como marketplace, não se contrata diretamente o profissional. Se contrata a plataforma que vai escolher um profissional que será direcionado pela empresa para o interessado, né? Então, são exemplos de plataformas que não funcionam como marketplace e o contexto em que ela se apresenta como tal, né? Então, o discurso. Qual o discurso dessas plataformas? Bom, o discurso da plataforma é que elas realizam apenas a intermediação eletrônica entre a oferta e a procura, sendo somente empresas de tecnologia, né, que otimizam o mercado, né? E que os trabalhadores, na verdade, aqueles trabalhadores são autônomos, pois não são submetidos à subordinação, tendo em vista que não tem horário, que podem recusar o emprego, o trabalho ofertado. Bom, então esse é o discurso, inclusive, dessas empresas que, como veremos, não funcionam como marketplace. No entanto, quais são os fatos, né? Então nós usamos aqui como base um muito interessante artigo do procurador do trabalho, inclusive procurador do Ministério Público do Trabalho, professor Rodrigo Carelli, que tem um importante artigo sobre o assunto. Colocaremos, né, o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo. O nome do artigo é O Trabalho em Plataformas e o Vínculo de Emprego, desfazendo mitos e mostrando a nudez do rei. Então, o Dr. Rodrigo Carelli faz uma apuração de fatos que afastam qualquer ideia de que algumas determinadas plataformas, ele destacou aqui a questão do Uber e do Cabify, uma empresa espanhola que funcionou no Brasil nesse âmbito também de transporte de pessoas até 2021. Então, o Rodrigo Carelli destaca alguns fatos que afastam completamente essa tese de que se trata apenas de uma empresa de tecnologia que facilita o encontro da oferta e da procura de serviço, né? Então, Rodrigo destacou os seguintes pontos: que essas empresas que não funcionam como marketplace, que trabalham com transporte de pessoas, anunciam oferta de transporte seguro e de qualidade, ou seja, ela assume a qualidade do serviço que vai ser prestado, assume a responsabilidade pela qualidade do serviço que vai ser prestado, com autocontrole sobre os motoristas, veículos e em relação a toda a prestação do serviço de transporte. É isso que a empresa vende no seu site, né? Não é uma intermediação entre cliente e trabalhadores. Realiza estrito controle dos automóveis que realizam o serviço final, não somente impondo seus requisitos, como realizando vistoria nos veículos. Realiza rígido controle dos motoristas que prestam serviço de transporte, inclusive concedendo treinamento, reciclagem, obrigando a testes toxicológicos. Impõe unilateralmente o preço do serviço de transporte. Então, o preço é posto por ela, não é acertado entre o motorista e quem vai ser transportado. Tendo como abordagem de negócio oferecer serviço de transporte mais barato, inclusive isso, forçando esse preço para baixo. Monitora a todo momento a prestação de serviço de transporte por meio da geolocalização, ou seja, acompanha perfeitamente onde está o motorista. Exige autorização prévia para a prestação de serviço pelo motorista, como no caso de longas distâncias. Determina o trajeto a ser realizado pelo motorista. Mantém setores criados para a qualidade e segurança da prestação de serviço de transporte. Oferece serviço de transporte corporativo a empresas e não a clientes individuais diretos, vendendo seu serviço como de transporte e permitindo aos clientes corporativos o monitoramento das viagens.
Fornece diretamente insumos para a prestação de serviço de transporte, como garrafas d'água personalizadas, logomarca da empresa. Realiza rígidos controles de qualidade da prestação de serviço por meio dos motoristas, por meio das avaliações unilaterais realizadas pelos clientes. Então, não existe forma de acompanhar e de certa forma, dirigir mais presente e eficaz do serviço desses trabalhadores ditos autônomos do que aquela própria avaliação que o cliente faz ao final da viagem, né? Muito bem. Então, esses são os principais fatos que o Dr. Rodrigo Carelli destaca nesse artigo, que mostram que, na verdade, não se tem ali efetivamente uma plataforma que funciona apenas como marketplace. Ali se tem muito mais que isso. Se tem, na verdade, uma prestadora de serviço que se vale do trabalho dessas pessoas para prestar esse serviço, que é oferecido como dela e controlada por ela, e avaliada por ela não só por todos os parâmetros que ela tem no próprio sistema, mas também pela avaliação que o cliente faz e que muito dificilmente se caracterizaria a atividade por esses trabalhadores de um trabalho independente, de um trabalho autônomo.